Haja luz. Mais uma vez nós estamos aqui para emitir mais um vídeo para você que é já subscritor desse programa e para você que ainda não é, nós damos as boas-vindas a este canal. Dizer que esse canal é o canal que traz a luz de Deus sobre a sua vida, é o canal que traz uma palavra de fé, de motivação para você que ouve, participa de coração aberto. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante de se dizer. Eu estarei a falar sobre o sofrer por antecipação, né? O sofrimento por antecipação, que tem sido uma grande doença na nossa sociedade, tanto no mundo evangélico como no mundo secular. As pessoas têm sofrido muito por antecipação. Vou dar uma ilustração sobre aquilo que é o nosso tema. E para dar a ilustração, eu vou falar do exemplo que aconteceu recentemente. Eu estava certo dia em minha casa, no meu apartamento, e de repente alguém telefonou e passou-me uma informação de uma tragédia que havia supostamente acontecido. Ele ligou-me e disse, olha, o avião da companhia tal acabou por cair. E eu perguntei a essa pessoa, mas de onde veio a fonte dessa informação? E essa pessoa entrou em um desespero tal que eu quase não reconheci aquela pessoa. De repente, passado algum tempo, nós vimos que aquela notícia era uma fake news, era uma falsa notícia, era uma notícia dessas notícias que passam aí nas redes sociais. Aliás, temos que ter muito cuidado com as notícias que nós vimos e não são de fontes credíveis. Portanto, é uma clara demonstração que essa pessoa ela estava a sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação é viver algo antecipadamente, é viver algo antes do tempo. É você adiantar um problema. Por exemplo, existem muitas pessoas que vivem situações que não são delas. Elas vivem problemas que realmente elas não têm. Por exemplo, o problema que você de repente está a viver, talvez você está a viver porque alguém disse que você tem esse problema, quando na verdade você não tem esse problema. Existem muitas pessoas que quando vão ao hospital, vão fazer uma consulta, elas já começam a se auto-julgar, se condenar com uma doença. Eu vou ao hospital, eu tenho essa doença, tenho um câncer, por exemplo. E elas começam a sentir os sintomas daquela doença por conta do sofrimento por antecipação que elas carregam em relação a essa doença. Portanto, o sofrimento por antecipação é uma grande doença na nossa sociedade. Eu disse e repito, na sociedade evangélica como na sociedade secular. Vamos falar na sociedade de forma geral. Porque as pessoas hoje, elas sofrem por tudo e por nada. Elas ouvem uma mentira e elas vivem uma mentira. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Quando você está a viver uma mentira, você está a viver uma verdade que esqueceu de acontecer. Quer dizer que por detrás de uma mentira há sempre uma verdade. E existem muitas mentiras que parecem ser verdade. E existem muitas verdades que deveriam ser verdade e são tidas como mentiras. Então nós temos que ter muito cuidado, fazer muita atenção para não sofrer por antecipação. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, a Bíblia fala que não sejas demasiadamente louco nem ímpio, porque morrerás antes do teu tempo. Ele faz uma pergunta, por que morrerás antes do teu tempo? Em outras palavras, por que você sofre antes do teu tempo? Por que você sofre por antecipação? E é isso que tem acontecido talvez na sua vida. É isso que tem acontecido talvez no seu seio. As pessoas ouvem coisas e elas vivem essas coisas. Porque o fulano está a viver isso, eu também vou viver isso. E elas acabam por sofrer. Elas acabam por carregar esse sofrimento sem ter necessidade. Deixa-lhe dizer uma coisa. Deixa as coisas acontecerem no tempo de Deus. Não antecipe coisas que não são no tempo em que elas deveriam acontecer. Deixa as coisas acontecer. E um dos principais causadores do sofrimento por antecipação é a fofoca. Existem muitas pessoas que têm a língua muito afiada, passo o termo, que elas acabam por levar as outras pessoas notícias que não existem e fazem essas pessoas sofrerem por antecipação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem males que o sofrimento por antecipação pode causar. Você que
que sofre muito por antecipação, você pode sofrer de crise de ansiedade, você pode cair em depressão, você pode prejudicar as artérias do seu coração. Faça atenção, não sofre por antecipação. Confie em Deus, mesmo que você ouvir uma notícia negativa, espere, não se precipite, confie em Deus. Ainda que você é uma pessoa que diz assim, não, eu raramente vou à igreja, eu não acredito muito em Deus, mas você tem uma fé dentro de si. Você tem uma fé dentro de si. E esta fé é suficiente para você colocar um escudo contra todas as palavras negativas que vierem até si. Não sofra por antecipação. O médico vai lhe dizer coisas, a sociedade vai lhe dizer coisas, o seu patrão vai lhe dizer coisas, o seu irmão de igreja vai lhe dizer coisas contra o seu favor. Mas deixa-lhe dizer, não sofra por antecipação. A última palavra vem de Deus e Ele é o justo juiz. Portanto, se nós, sociedade angolana, se nós, juventude angolana, se nós, sociedade global, mundial, deixarmos de sofrer por antecipação, então nós vamos viver realmente aquilo que nós temos de viver e temos o direito de viver e não vamos viver aquilo que supostamente as pessoas dizem que nós temos que viver. Temos que fazer muita atenção quanto a isso e eu quero deixar uma palavra de fé para você. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo número 125, diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Mesmo que você ouvir uma notícia, por mais negativa que seja, acredita em Deus, confia em Deus, não sofra, guarda o seu coração. Porque a grande luta hoje em dia é mantermos o nosso coração intacto, é protegermos o nosso coração, porque existem notícias que nos deixam abaixo. Qualquer notícia que tentar deixar abaixo, você tem o escudo da fé, você tem o escudo da fé, você tem uma fé inabalável e essa fé vai te fazer suplantar qualquer notícia negativa. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que você a partir de hoje nunca mais vai sofrer por antecipação. Todas as palavras negativas que lançarem contra ti, o que você ouvir, quer seja no noticiário, quer seja no jornal, no Facebook, atenção Facebook, tem muita fake news. Você não vai mais sofrer por antecipação, porque Deus está contigo. Não importa o que é que você fez, não importa o que é que você cometeu. Se você acreditar, Deus está contigo e Ele vai te livrar de qualquer situação. E só para finalizar, assim que essa pessoa ouviu que aquela notícia não era realmente verdade, eu olhei para ele e falei assim, já viste, né? Não sofra por antecipação. Cuidado! Haja luz.